para falar de um tema que é tão importante como nós vimos aqui na leitura. É o capítulo 6, o jugo leve. Aí eu conversando com o meu filho sobre o jugo, ele estranhou um pouco a palavra e eu falei, não é possível. Que ele não esteja... Aí ele pensou, jugo. Eu falei, eu já sei, você está lembrando também da expressão jugo, que é aquela parelha, né, que coloca em cima dos bois para que os bois não saiam do caminho. E isso significa dominação, né? Quem domina, né? Mas, na verdade, para falar do jugo leve de Jesus, e eu me atrevi a colocar para ele assim, que era um pouquinho avesso à religião e tal, mas, no fundo, tem um grande coração e qual a palavra de Jesus que não acarinha, né? Os ouvidos e o coração. Aí eu falei, é a dominação leve de uma ideia. E você vê que o título do capítulo é bonito, né? O jugo leve, porque a gente quando fala em jugo já pensa, né, sobejar desse significado, que é aquela parelha de madeira que mantém o gado ali, né, no caminho. Não deixa de ser, só que é leve, não machuca, não está fazendo a cabeça da gente ficar no só sentido, numa só direção. Uma dominação leve. O que seria uma dominação leve? Aí nós lembramos do Mestre Jesus o tempo inteiro, porque partiu dele essa colocação. Na medida em que nós exercemos, colocamos em prática a lei de justiça, amor e caridade, a nossa trajetória vai se transformando numa trajetória semeadora do bem. E como bem está colocado aqui, onde nós estivermos, façamos o bem. Porque fazer o bem traz o bem para nós e nós nos sentimos cada vez mais leves. Para quê? Para levar à frente a nossa caminhada, para conviver, porque o bem envolve generosidade, carinho, ternura, atenção, zelo, acalanto, e tudo isso é igual à palavrinha amor, amor de verdade, que não é apenas aquele amor entre um homem e uma mulher, é o amor entre os seres humanos. E chegamos ao século XXI, e o que a gente ainda percebe? Que muitos de nós se encontram ainda lá naquele início do aprendizado do amor. E como é mais fácil, é mais confortável não exercê-lo, vão empurrando para as outras encarnações, porque Deus, que é misericórdia, que é amor, nos dá a oportunidade de fazê-lo. Então eu preparei para nós umas perguntinhas assim, dentro desse início de conversa, né? Qual de nós não carrega no peito, quase sempre, uma aflição? Qual de nós não carrega dentro do peito uma dor? Dor essa que, de repente, nós nem a conhecemos no que toca à origem. Porque são sensações que chegam para cada um de nós como se fossem lembranças. Lembranças que a misericórdia divina se encarregou de fazer com que esqueçamos para que nós possamos levar à frente as missões que recebemos quando combinamos o roteiro reencarnatório que nós quisemos, nós declinamos muitas vezes o convite e muitas vezes aceitamos o convite e viemos com essas missões. E que essas missões passariam naturalmente por alguns, vamos dizer assim, desconfortos. Mas quando imersos na lei de justiça, amor e caridade, vamos ficando assim, mais habilitados na compreensão dessas dificuldades, desses escolhos, né, que são os problemas que aparecem nas nossas vidas. E aí nós conseguimos enfrentar com uma postura diferente. Quando nós fizemos a leitura inicial aí, já foi colocado, né, que esses probleminhas que nos aparecem, ou nós trouxemos como registros do que já vivenciamos, ou são escolhas nossas. Porque esse jugo leve, ele traz para nós um consolo, uma compreensão, um entendimento muito grande para executarmos essa caminhada.
Agora, muitos preferem não abraçar a causa, e a causa é Jesus. Por quê? Porque dá trabalho, né? Executar uma reforma íntima, olhar para o espelho e deixar de terceirizar a culpa, né? Fui eu que fiz. Então a lei é de ação e reação. E o livre-arbítrio nos coloca assim tão independentes, né? Mas ao mesmo tempo tão responsáveis. E aí a gente vai ouvindo que plantamos e colhemos. E isso não pode virar frase para colocar na boleia do caminhão, né? Tem que ser uma frase que tem que estar dentro da gente, para que na hora das nossas decisões nós tenhamos a reflexão também do que virá. E não assim com medo, mas com responsabilidade. Porque nesse convite todo que Jesus fez há mais de 20 séculos atrás, nós fomos recebendo isso como gotas homeopáticas. Porque o primeiro contato de Jesus conosco para passar as leis de justiça, amor e caridade se fizeram através de parábolas. Por quê? Porque naquela época as pessoas ainda não tinham, né, a necessária compreensão, porque ainda não estavam amadurecidas para compreender. Então, através da parábola, chamava-se atenção para uma reflexão. Só que passaram-se séculos, séculos e séculos, e não foi à toa, não. Porque, como nada acontece sem o planejamento e a direção do Mestre Jesus, a cada passo que nós ensaiamos através da história, houve a evolução do pensamento. É rapidinha a viagem. Durante a Idade Antiga, quando Jesus veio ter conosco, e nós lá estávamos, de repente, no Oriente Médio, nós achamos que era um louco que dizia coisas que não faziam sentido. Outros receberam aquelas mensagens como bálsamos para a alma. Havia um medo constante em relação ao dominador, se lá no Oriente Médio nós estávamos, ou se estávamos na Europa, ou se estávamos na América. Havia sempre um medo e uma não explicação para as coisas que aconteciam. E aí Jesus chega e diz: amai o vosso próximo como a si mesmo. Ou então, no momento do seu desencarne, ele diz: pai, eles não sabem o que fazem. Então, entre esse tempo todo que nós convivemos com Jesus, ele teve a oportunidade de colocar para nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como será que nós reagimos a essas colocações? Dependendo do ponto de vista, ou dependendo do status quo que cada um de nós tinha na época, ou fizemos assim, ou é louco, ou enchemos os nossos corações de esperança. E o tempo foi passando e mergulhamos na Idade Média, e a Igreja Católica surge como monopolizadora das mentes e corações através da sua atuação como uma instituição. E coloca as palavras do Cristo tão distante de todos, que todos ficaram submetidos a um Deus que punia, e não a um Deus que criava e amava. E foram alguns séculos, até que o homem vai tentar se libertar disso, e está chegando a Idade Moderna com o Renascimento. E o homem começa a abrir caminho para se entender como agente transformador de uma realidade. E aí, aquela fraçãozinha que caracterizava o tempo anterior, a Idade Média, a fé sobre a razão, é invertida, a razão sobre a fé. E o homem vai exercitando esse pensar, olhando, né, para as imensidões e se questionando: de onde eu vim, para onde eu vou, mas ainda muito timidamente, até que um pensador vai dizer que a Terra não está parada e vai ser inquirido, né? E lá no julgamento
ele vai dizer, e no entanto ela se move, ele desce as escadas, e eu estou falando de quem? De quem que eu estou falando? Daquele pensador. Hein? A gente pode conversar aqui, né? Galileu, que está lá na página do Evangelho também, com uma série de psicografias. E aí, gente, nós vamos pensar que esse homem já estava evoluindo bastante. Até que veio a Revolução Científica, a maçã caiu e Newton observou a gravidade. E aí começaram a aparecer outros pensadores como Kepler para descrever as órbitas, né, as elipses, etc. e tal. E aí o mundo começava a mudar. E uma onda de luz chegava sobre o planeta. E essa onda de luz trazia um movimento filosófico muito forte chamado iluminismo, que sacudiu a todos a compreenderem que o jugo é suave e o fardo é leve, porque falavam em liberdade. E já estamos no século XVIII no iluminismo. Continuavam sob dominação. O jugo aqui para a América foi pesado, mas é a história. Nós não podemos entrar numa conversa de que nada aconteceu, não foi bem assim, e a dor acaba se transformando em quê? Na nossa amiga. E é por isso que Jesus colocou que o jugo era leve, porque o fardo dele era suave. Mas até a gente compreender isso, tivemos que passar por inquisições, por eliminações, por exemplo, dos cristãos lá na Roma Antiga, ou pela queima das bruxas, entre aspas, na Idade Média, pela Inquisição que se arrastou no Brasil até o final do século XIX, ainda morreu alguém processado pela Inquisição. E até hoje estamos nos bombardeando pelas redes sociais como verdadeiros inquisidores, se não pensar como eu está fora. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Né? E aí, Jesus, percebendo que nós não a entenderíamos de imediato, ele promete o Consolador, não é verdade? Por quê? Quando ele colocou, vinde a nós, a mim, todos os aflitos, todas as nossas dores teriam consolo numa fé raciocinada e num futuro, porque a nossa vida não se encerraria numa encarnação. Mas para aqueles que não quiseram entender, o fardo ficou pesado. E continua pesado. Porque para o entendimento é preciso que nós habilitemos algumas virtudes. E para habilitar a virtude, nós precisamos abrir mão de quê? Dos vícios. Habilitar a virtude. Ternura é uma virtude? É virtude, sim. Nós temos que habilitar, sobretudo, duas palavrinhas. Uma é a rainha das virtudes, o amor. E o amor não vive sem a caridade. Então são várias rainhas, vamos dizer assim, né? Amor e caridade. Caridade é aquela que chega ali na esquina e compra um saco de jujuba. Tá bom, tá, toma. Ou é aquela que a gente compra assim um saco de jujuba, mas só o nosso olhar para aquele que chegou já é o exercício desse amor que Jesus falava, né? O abraço, o sorriso, a compreensão na troca de olhares, abraçar uma causa digna, né? E é claro que nesse momento que nós estamos vivenciando, especialmente no nosso país, sim, porque Jesus não pediu silêncio diante dos absurdos, eu acho que cabe a cada um de nós fazer uma reflexão como vai a nossa caminhada. Ainda agora eu e a Aninha estamos falando, né, de algumas postagens que nos enriquecem. Quando nós temos coragem de colocar que durante a nossa infância nós assoprávamos uma florzinha chamada dente de leão, fazendo um pedido. Um namorado, quiçá. Uma coisa boa me aconteça. Quanta inocência, quanta pureza, quanta beleza, que nós não podemos deixar trancafiado sem compartilhar. E Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Mas ele impôs uma condição. E essa condição era a lei de justiça, amor e caridade. Quando eu falo nisso, eu penso sempre, lógico, na minha infância,
e eu tive a oportunidade de vivenciar dentro do colégio de freiras, onde essas freiras eram profundamente amorosas, não rancorosas, e não haviam abraçado aquela causa como desculpa. E passaram para toda uma geração, por exemplo, a minha, nessa escola, muitos sentimentos de amor, de paciência, de tranquilidade, sentimentos esses que eu estou tentando habilitar, principalmente a paciência, né? Porque a paciência é aquela virtude que eu acho que é uma das mais demoradas, porque ela leva ao entendimento total. E como espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, a gente tem que se reconhecer como espírito imperfeito, porém tentar se melhorar. E eu falava dessas freirinhas porque falar de amor e de caridade, havia um trabalho feito no Acre, as missões das servas de Maria Reparadora. Eu não entendia bem aquilo, né? Pequenininha até, fui entender já grandinha, e era um trabalho muito bonito, continua até hoje, no interior do Acre. Eu com 65 anos, imaginem esse trabalho que começou na década de 40, e um trabalho muito lindo junto aos índios. E aí eu ouvia a palavra caridade, eu achava que era só dar esmola, não compreendia, porque depois, com o tempo passado, que eu fui pensar nessas irmãs que eram tão jovens e que tinham vindo da Itália, tão jovens, mal falavam português e se dedicavam a aqueles trabalhos lindos, né? No interior do Acre, no interior da Bahia, ou em Campo Grande, aqui, no subúrbio carioca. E esse capítulo me fez lembrar muito dessa infância, quando cada um de nós era convidado a levar uma pecinha de roupa que não queria mais, ou a que mais gostasse. E aí era difícil, né? Mas a mãezinha também, a família também tutelando. Então, a história continua exatamente igual. Cabe a cada um de nós saber em que ponto da caminhada se encontra, o quanto temos estimulados aqueles que dependem da gente, que convivem com a gente, e, sobretudo, a nós mesmos. O quanto nós temos nos estimulados através dos passos que temos dado. E aí, Jesus colocou que a obediência da lei é suave também, pois impõe como dever o amor e a caridade. E Jesus, no momento que é questionado sobre deveres, quando perguntaram a ele, e aí, o que a gente faz com a moeda? O que ele respondeu? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele se referia aos impostos na época que tinham de ser cobrados, que eram cobrados e que tinham de ser pagos. Agora, a Deus, o que a gente tem que entregar? Amor e caridade. E nada mudou. Continuaremos sendo submetidos a julgos pesados, e para isso temos o direito de expressar o nosso pensamento, a nossa liberdade de agir, do ser, porque, como Leon Denis colocou, nas suas obras, vem sempre aparecendo, a vontade é a potência máxima da alma, né? E quando a gente tem vontade de mudar, de transformar, a primeira transformação que deve ocorrer é dentro da gente mesmo. Muita coragem. E Jesus, então, continua, né, falando do Consolador prometido. Isso é muito lindo. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Eu confesso para vocês que quando eu li, eu tenho isso escrito lá no meu primeiro evangelho, eu botei um ponto de interrogação. Fiquei pensando, caramba, então, isso quer dizer que Jesus não bastou? Ai, que autoridade a minha, né? Não, não foi isso. Nós é que não tivemos a compreensão daquilo que ele colocava. Por isso tivemos que passar pelo modo de produção escravista, né, lá na antiguidade, depois como servo da gleba, ou como nobre, geralmente como servo, né, como servo da gleba, depois tentando se libertar daquilo, aí ficamos católicos, aí chegou um cara chamado Lutero, que era um monge católico, e disse, opa, vou pregar 75 observações na porta da Catedral de Wittenberg, apontando onde a igreja está tropeçando. E com isso nascia a Reforma Protestante, uma nova opção de caminhada do cristianismo. E com Lutero vieram outros e outros e outros reformadores.
É por isso que a gente teve que passar mais de 19 séculos para compreender o Consolador prometido. E os caminhos foram se abrindo. Na verdade, eu gosto de pensar que um grande jardim começou a ser semeado com a chegada do Mestre Jesus, né? A sementeira estava ali pronta e as sementes foram depositadas. Umas nasciam, né, geraram flores. São aqueles focos de luz que foram pipocando em toda a humanidade para o preparo no século XIX da chegada do Consolador. Porque se a gente não prestar atenção nessa viagem longa, secular, as ações do homem, as transformações, a história, a produção de todo o nosso comportamento coletivo, nós não conseguimos entender a chegada do Consolador prometido. Então ele vai colocando: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e também estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Isso está em João. A outra afirmativa lá em cima estava em Mateus, né? Então são as duas colocações que abrem esse capítulo. E na verdade nós vamos já ficar com uma pergunta: Jesus prometeu outro Consolador? Sim ou não? Sim, ele prometeu. E quem seria esse outro Consolador? O Espírito da Verdade diz que o mundo ainda não o conhecia, porque não está em condições de compreendê-lo. E o Pai enviará para ensinar todas as coisas. Então nós estamos lá dentro daquela nave espacial, que nem existia, né? Vamos fazer o caminho contrário. Nós estamos aqui no século XXI, andando para trás no sentido da releitura de tudo, para compreender. E aí no século XIX, no momento que o mundo já está na sua segunda revolução industrial, onde o imperialismo já se faz presente, dominando Áfricas, Ásias e Oceanias e Américas. Lá na França, um país em total ebulição política, econômica, social, ideológica, religiosa, psicológica, vai chegar o Consolador prometido. Fazendo lembrar, isso eu estou lendo aqui, está no Evangelho, tá? Não o que eu falei ainda agora, mas é o que eu vou ler agora. Fazer lembrar o que o Cristo ensinou. Por quê? É que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. Então, entre a chegada de Jesus e a partir do momento que Jesus encarnou, passamos a contar o tempo. De que forma? Utilizando a expressão de si, né? Então, do primeiro século depois de Cristo até o século XIX, as palavras haviam se perdido como se num grande vendaval e uma grande tsunami tivesse passado pelas sociedades, fazendo com que uns ficassem surdos e aí se tornaram egoístas, orgulhosíssimos do poder. Outros continuaram a ouvir, para outros essas palavras ficaram desbotadas, para outros ficaram guardadas. Não, depois eu vejo. Não, depois eu vejo. E no século XIX elas voltaram com muita força. Por isso no Evangelho está colocado que o Espiritismo veio na hora certa, na hora determinada. O Espiritismo vem na época determinada a cumprir a promessa do Cristo. 2 pontos. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observância da lei. Ele relembra o que o Cristo nos transmitiu através de parábolas. E aí a gente para pensar. E nós? Como estávamos? Porque com certeza estivemos lá, né? Com certeza estivemos também presentes aquelas primeiras manifestações mediúnicas das mesas girantes, que aliás começaram aqui na América, nos Estados Unidos, as Irmãs Fortes, e depois esses fenômenos se multiplicaram pela Europa.
e a curiosidade instigou a todos a chegarem pertinho para ver. Inclusive o professor Rivail Polite Denizar, que foi conferir de perto o que era aquilo. E para tal montou todo um trabalho de metodologia comparando, né, as respostas que os espíritos davam em cada mesa montada. E se tivesse Excel naquela época era fácil, montava uma tabelinha, comparava e chegava assim rápido. Estou falando isso pelo trabalho que teve. Para cada reunião mediúnica, a mesma pergunta para os espíritos e depois comparar todas aquelas respostas e produzir o Pentateuco. O Espírito da Verdade, que muitos questionam, afinal de contas, quem é o Espírito da Verdade? Para uns, dentro da própria, né, doutrina, é Jesus. Para outros, um grupo de espíritos de escola liderados pelo Mestre Jesus. Isso não importa, importa o que veio. Né? Para mim, o Espírito da Verdade é Jesus. O Espiritismo, ele diz: vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Vem trazer consolação, dando uma razão justa e um objetivo para todas as dores. Ele relembra o que o Cristo nos transmitiu através das parábolas. E muito mais, né? O Espiritismo, ele nos traz a compreensão correta, quer dizer, não é correta, mas fácil para nós hoje de compreender. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a gente, quando ouviu isso, também pela primeira vez, isso está em vários livros, sempre a mesma colocação. E é verdade, porque o primeiro que não compreendeu fomos nós. Como é que alguém que está numa super aflição, vivendo uma grande dor, né, vai se achar feliz por sofrer e mais ainda não entender porque está sofrendo? Né? Quer dizer que para eu ser feliz eu tenho que ser aflito? Para eu ser feliz eu tenho que passar pela dor, mas logo comigo, eu que sou uma... Né? E a gente começa, eu. Pois é. E está lá no Evangelho isso. E a dor, às vezes, acaba se tornando a nossa amiga. Porque quando a gente sente uma dor, passa por um problema, a gente é capaz de fazer o pescoço de coruja e procurar quantos estão passando por dores maiores ainda. Aliás, basta ligar a televisão que nós vamos ser bombardeados aí, os psicólogos sabem que hoje nós estamos sofrendo de um mal, de um novo mal, né? Que é o bombardeio incessante de informação. A gente está tão super informado e as crianças, sobretudo, já super bombardeadas de informações. E a gente tem que ter cuidado, porque se a gente prestar muita atenção nesse bombardeio, a gente vai se esquecer da gente e da proposta do Cristo, em relação a nós e em relação à coletividade. E aí eu dei um pulo muito longo, né? Mas é só para poder voltar ao século XIX, a Paris, que delícia, né? No século XIX, delícia, que a gente fala Paris, mas... E as dores que rondavam Paris, né? Eu já tive a oportunidade de falar aqui do índice do alcoolismo na Europa durante o século XIX. França, Rússia, né? O índice de alcoolismo era muito grande, a utilização já das drogas, por exemplo, o absinto também, que dava efeitos, né? Para que a pessoa pudesse sair daquela realidade e ia se embebedando também. Não havia cybercafé, no plural, mas haviam livrarias. E foram nas livrarias, nos cafés comuns, nas esquinas, que alguns poucos se reuniam. Para quê? Para trocar ideias a respeito do Pentateuco, a respeito da terceira revelação que chegava. E as coisas foram ficando tão difíceis politicamente na França, que houve um momento em que os centros espíritas que nasciam já foram sendo observados e até proibidos, a ponto de psicografias não eram deixadas escritas, porque se deixassem naquela sala uma psicografia escrita, se a polícia chegasse, aquele era o documento de que haviam se reunido. Isso está em um dos livros de Leon Denis, eu acho que é o Invisível à Guerra, eu acho, que é um deles, e que é colocado isso. Então, minha gente, quando essas ideias
que é a terceira revelação, o Consolador, quando chega, quando Allan Kardec se intitula, né, um trabalhador da seara de Jesus, porque já havia sido escolhido, já havia sido preparado para tal, através de suas antigas reencarnações. O mundo pôde, então, repetir a frase que é trazida, inclusive, pelo Espírito da Verdade nesse capítulo, né? Que o Espírito da Verdade dá uma mensagem que eu comecei ali e dei uma paradinha, e tem um momento que ele vai dizer assim: orai e acreditai. Porque os fenômenos se multiplicaram. Porque a palavra de Jesus, revivida, trazendo consolo e amparo para aqueles que não sabiam se entregavam aos braços do cristianismo através da Igreja Católica ou da Igreja Reformada, ou se atiravam ao nada, ao niilismo, ao ateísmo. E com as suas condições de vida e trabalho, seus modos viventes da época, né? Ou era o operário, o proletário, ou era o capitalista, ou era o desempregado, ou eram as mulheres, que muitas se prostituíram para poder sustentar a família, e eram mal vistas, agredidas, ou era a miséria, que rondavam essas sociedades também, e essas pessoas sem esperança, quando escutam que vinde a mim, porque vos aliviarei, recebendo já o Consolador prometido. Ora, meus amigos, a promessa do Cristo havia sido, né, cumprida. E muitos não aceitaram. Imagina alguém fazer uma reforma íntima, porque tem uma situação chegada. Para aqueles que estavam estabelecidos no poder, isso era uma afronta, um perigo, a ponto, né, de muitas obras terem sido queimadas, como nós já vimos aqui, e a doutrina espírita passou a ser alguma coisa incomodativa para uns, mas hoje já não mais, porque no século XXI, esses que não aceitaram ontem, estamos aqui. E podemos ter sido um deles, com certeza. Eu vou encerrar, porque faltam 5 minutos, já passou. Ah, Deus, que bom! Então, continuemos lá no século XIX, porque eu trouxe uma coisa muito bonita de Emmanuel, que fala sobre essa colocação do vinde a mim a todos que estão aflitos. E nós, que estávamos lá na França, tivemos que caminhos a seguir, como eu falava ainda agora. Ou continuamos com o pé na Igreja Católica, mas com ouvido para aquilo que a terceira revelação chegava com a produção do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Gente, imagina o impacto que não foi quando o Livro dos Médiuns passou a circular. Quantas pessoas foram encarceradas, quantas crianças foram julgadas, endemoniadas, quantas pessoas foram colocadas em hospícios, porque a família, não compreendendo aquela sensibilidade, aquela percepção chamada mediunidade, não tiveram como resolver aqueles problemas. E o Consolador prometido chegou esclarecendo, trabalhando as ideias de que entre nós e esse mundo que a gente não enxerga, os limites não existem, e que os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que nós possamos admitir. E que se a nossa caminhada é boa, é justa, façamos o bem onde estivermos, e o bem nos procurará sempre, nos ajudará a vencer as dificuldades da vida. Imagina isso para aqueles que não haviam ainda habilitado essa virtude. Imagina como incomodou. Então, mais uma revolução do ponto de vista espiritual estava acontecendo na segunda metade do século XIX, chegou ao Brasil. Ao mesmo tempo que está acontecendo lá, chegou ao Brasil. A FEB vai ser, o Grupo Ismael, a FEB, vão começar a ser edificados no finalzinho do século XIX.
Bezerra de Menezes, que foi político também, mas nunca aceitou um nada de ninguém, materialmente falando, para, né, alavancar a sua carreira, é um dos responsáveis aqui pela edificação do movimento espírita no Brasil. E aí, como tudo que se passa do ponto de vista espiritual tem um patrocínio, e esse patrocínio é o Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, é Jesus, o nosso irmão maior, responsável, né, por cada folhinha que está caindo agora de uma árvore lá fora, ou um fio de cabelinho nosso, que sabe de cada probleminha que cada um de nós traz, possibilitou a chegada de muitos espíritos amorosos através das psicografias. E Emmanuel traz para nós, no livro Caminho, Verdade, um muito bonito chamado Lágrimas, que diz assim, a abertura é aquela, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai dizendo, olha que lindo, ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso dos desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e aceitaram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Gente, essa página de Chico, Emmanuel Chico, dá um seminário. Para cada frase dessa, nós temos uma justificativa para colocar. Viraria, assim, um bate-papo muito bom. E nós, como refratários que fomos a essas ideias, hoje, quando abraçamos a doutrina espírita, somos os primeiros a sermos convocados para justificar cada frase dessa. Então, façamos, sim, a revolução do amor, a revolução da compreensão, a revolução do perdão, da ternura, do encantamento, que possamos dedicar um minutinho das nossas vidas a reflexões que possam servir de bálsamos para nós, porque se nós não estivermos consolados, nós não poderemos consolar o outro, e é isso que a última frase traz. Se as lágrimas procedem só do desespero, são venenos mortais. E mesmo assim nós sabemos que nós podemos socorrer esses, pedindo aos anjos guardiães dos nossos desafetos, se é que os temos, né, encarnados e até desencarnados, que seus anjos guardiães estejam prontos a socorrê-los. E nesse momento de tanta incerteza, vamos colocar também nas nossas preces um pedido para que os nossos governantes, dos estados da Federação do Brasil, né, para o futuro presidente do Brasil, para os nossos amigos de trabalho, de cotidiano, das nossas famílias, o amor jamais nos abandone. E que nós possamos seguir em frente na marcha para o bem.
E ficamos assim com essa manhã, que eu tenho certeza que foi muito boa para cada um de nós. E ficamos aqui, já acabou, né? Então tá. Um bom dia a todos.